Olá, pessoal. Então, começamos mais um Osório Cast. Feliz em estar podendo voltar a fazer aqui essas conversas, jogar isso aqui no YouTube, trazendo pessoas interessantes. E hoje tem aqui Rodrigo Décimo, não? O negócio tá no nível aqui, olha, tô me achando. O estúdio tá novinho, iluminação nova, vocês estão vendo aí, novos equipamentos e começando a nova temporada com de peso, né? Literalmente. Das duas partes. Das duas partes, tá certo. Galera, sempre repetindo aqui, o Osório Cast Mais é um projeto que eu criei para poder trazer pessoas que eu considero que precisam ser conhecidas por mais pessoas, por trazer muito valor no que falam, no que fazem. Então, dessa forma, novamente reforço o objetivo do Osório Cast. Peço para que vocês compartilhem esse vídeo depois, que deixem aí o seu like. Se não segue o canal, passe a seguir, porque está sempre trazendo aqui pessoas interessantes e realmente muito honrado, Rodrigo. Recentemente, a gente se conheceu naquela passada rápida, assim, né? Tava num evento, deu um oi rapidinho e tal, Isso. mas a gente já chega nele. O que eu queria fazer e que eu faço sempre quando o pessoal chega aqui é lá, Marília Gabriela, sempre cito ela, porque é uma boa referência, né? Para dizer que o Sim. cara tá sabendo como é que faz as coisas. Nem é assim, né? É, quem é o Rodrigo, hein? Para quem tá chegando agora, assim, que tá te vendo, Sim. quem é o Rodrigo? De onde é que vem o Rodrigo? Olha, Osório, eu sou natural de Uruguaiana e eu vi, e nós, a minha família toda, meus pais, irmãos, viemos para Santa Maria em 1983. Eu tinha 15 anos na época. E, e o que aconteceu? Eu tenho dois irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. O meu irmão mais velho tinha terminado, na época era segundo grau, hoje é ensino médio, tinha terminado lá o segundo grau e estava fazendo a faculdade de administração na PUC, em Uruguaiana. E ele trabalhava durante o dia e estudava à noite. E todo o salário dele era destinado a pagar a faculdade e assim mesmo o pai e a mãe ajudavam ele. Nós, pai e a mãe sem grandes condições, né? Afinal, uma família relativamente grande. Para os dias de hoje é enorme, né? 4 filhos não existe mais, é Sim. raríssimo. E aí o meu segundo irmão também concluiu o ensino médio, segundo grau, e aí o pai e a mãe se olharam e falaram, o que vão fazer com essa gurizada aí? Vamos ter que dar estudo para eles, porque é o que a gente pode disponibilizar. Com dificuldades de manter duas casas, né, uma em Uruguaiana e outra em Santa Maria, que era a referência que nós tínhamos sempre de estudo de qualidade gratuito, era Santa Maria. A mãe, professora estadual, conseguiu transferência, o pai tinha um negócio de móveis de fórmica, para te ter uma ideia, isso não existe mais, né? Nossa. Até meus pais até hoje têm alguns móveis de fórmica e a mãe não aguenta mais. Diz, eu não aguento mais, faz 40 anos que eu estou com esse negócio. Era eterno, né? Hoje em dia os Sim, móveis são sim, quase sim, são descartáveis. descartáveis. E aí, em 83, nós viemos para cá. Eu tinha feito o primeiro ano do segundo grau em Uruguaiana. Aí eu vim para cá, vim para o Silon Rosa, concluí o ensino médio e fiz o vestibular para engenharia civil, passei e aí segui a minha trajetória na engenharia. Todos os meus outros irmãos, os dois mais velhos e a caçula, se formaram, né, e tiveram um rumo na vida. A Jaqueline, que é a mais nova, concluiu 2 faculdades, educação física e fisioterapia. O Ricardo, que é o meu mais velho, imediatamente mais velho, se formou em Direito, aí há muitos anos também trabalha na Justiça Federal. E o Hélio, que é o mais velho, se formou em Administração de Empresas e foi para morar em Caxias do Sul. Depois de uns 2, 3 anos de formado, foi para Caxias do Sul e lá constituiu uma empresa e, graças a Deus, todos estão tão bem, né? Uhum. Nenhum rico, mas, enfim, mas em boas Uhum. condições. E aí eu comecei a trabalhar, a estudar e fazer engenharia civil. Tão logo me formei, me formei em 1990 e estava estagiando numa empresa de uma construtora aqui em Santa Maria. E tão logo me formei, fui convidado para trabalhar, para continuar trabalhando nessa consultora, o que para mim foi uma grande felicidade, porque na época assim o mercado estava muito complicado, muitos colegas não tiveram essa possibilidade, enfim, era uma época bastante difícil. E eu trabalhei na construtora por uns 2 anos e meio, quando surgiu um convite de um amigo de Uruguaiana também, que se formou comigo, para que nós pudéssemos constituir um negócio lá em Uruguaiana. E foi o que eu fiz. Aí eu fui arriscar, né? Me mudei para Uruguaiana, solteiro ainda naquela época,
E nós abrimos uma empresa, uma construtora, uma pequena construtora, prestadora de serviço, aí nós começamos a trabalhar lá em Uruguaiana. Mas esse meu amigo, ele gostava muito de trabalhar em estradas. E, sei lá, com 6, 7 meses de empresa, ele foi convidado por uma empresa de Curitiba para trabalhar em estradas, então ele saiu da sociedade, eu fiquei somente comigo, a empresa, e aí eu fiquei ainda 5 anos em Uruguaiana. Quando surge a oportunidade de voltar para Santa Maria e aí montar a empresa que eu tenho até hoje, ela está fazendo agora, no dia 7 de novembro, ela vai fazer 25 anos da empresa. Nossa. E que é a Fabricom, é uma empresa de corte e dobra de aço, né, que eu tenho, que, como eu disse, tenho até hoje. E aí, lá comecei a desenvolver minhas atividades como prestador de serviço, voltei para Santa Maria em 98 e constituí a Fabricom e, bom, comecei a desenvolver minhas atividades na construção civil dessa forma. Com um ano de Fabricom, 1 ano e meio, eu me associei ao Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. E aí eu comecei a participar, era bastante participativo nas reuniões, assim, frequentava as reuniões, e logo fui convidado a participar de diretorias, e assim foi. E aí, em 2006, mais ou menos, eu fui convidado a me candidatar a presidente do Sinduscom, que eu fui por 2 anos, né, por 2 gestões. Naquela época a gestão era de 1 ano. Foi em metade de 2006, 2007 e até metade de 2008, né, esses 2 anos. Nessa oportunidade também procurei ser bem atuante. O Sinduscom é um sindicato da indústria, então nós tínhamos uma ligação com a Fiergs, e lá na Fiergs eu também procurei nesse período participar bastante. Então, por coincidência, ao sair do Sinduscom, surge o convite também para participar de uma diretoria da Fiergs, que eu aceito. Lá o mandato é de 3 anos. Assumo em 2008, aí vou até 2011 mais ou menos, eu vou como fazendo parte da diretoria da Fiergs. Nesse meio tempo também já me convidam para participar da diretoria da Cassisme, aqui de Santa Maria. E eu começo também, a exemplo do Sinduscom, comecei lá como diretor, depois fui convidado para ser vice-presidente, enfim, acabo também presidente da Cassisme, assumindo no finalzinho de 2015 e vou até o finalzinho de 2019, né, cumprindo também os 2 mandatos. E a Cassisme foi uma possibilidade assim, bastante interessante para que eu pudesse aprender muito, poder contribuir um pouco com a nossa cidade. Então, e essa é a minha trajetória. E quando termino o meu mandato da Cassisme, eu passo... Aí pensei, agora eu vou me dedicar para minhas empresas, porque aí nesse meio tempo eu constituo uma outra empresa, que é uma pequena construtora. E aí eu vou me dedicar para os meus negócios e para o meu hobby, que é culinária, né? Não, esse meu tamanhinho não é à toa, né? Porque eu gosto de cozinhar e gosto de comer também. E aí mas em 2020, começando a pandemia e tal, surge o convite para que eu pudesse formar como uma chapa com o atual prefeito, na época ainda prefeito, Jorge Possobon, como vice-prefeito. E eu, no primeiro momento, rejeitei a ideia, porque eu nunca me imaginei assim, atuando na política assim, dessa forma como eu estou hoje, com partido, etc. Mas, enfim, aí eu sempre digo que o Possobon foi muito ardilhoso, porque a gente tem alguns amigos em comuns, e aí ele convenceu o entorno. Fala com o Rodrigo. O famoso entorno. E aí eu acabei, enfim, aceitando o desafio, né? E aí passamos no final de 2020 pela eleição e estou aqui onde eu estou, né? Como vice-prefeito. É um grande desafio, né, que eu tô vivendo. Eu brinco assim, se o Sinduscom foi uma faculdade, a Cassisme foi um mestrado, a prefeitura está sendo para mim um doutorado, porque realmente assim é um aprendizado muito grande, né? E a gente procura efetivamente trazer alguma contribuição, né? Essa é a minha grande missão agora nesse período, nesses 4 anos que eu quero me dedicar para Santa Maria. E o futuro a Deus pertence. A gente não
eu não tenho assim planos de continuar, mas eu sempre comento assim, a gente acaba entrando num brete, assim, entra num funil, né, que a gente acaba se comprometendo, mas vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Sim. Rodrigo, tu apontou muito aí essa tua trajetória. Viu? Eu falei para vocês, ó, que o cara era de peso, né? Vocês que... A gente sabe que apesar de ocupar um cargo como vice-prefeito e tantos outros como tu ocupou, que é muito comum, às vezes, as pessoas não conhecerem, né? É uma realidade, infelizmente, Sim. O brasileiro tem isso, não desconhece as pessoas que são seus representantes e tudo mais. Então, para ti, ó, que tá conhecendo só agora, eu falei que o cara era de peso, tu já viu a lista de cargo que o cara ocupou aqui, né? Eu tô dizendo, tô começando bem essa temporada. Rodrigo, essa construção que tu trouxe, assim, desses cargos que tu foi ocupando, isso tem muito a ver com essa ideia de investimento dos teus pais quanto à educação, ou foi alguma coisa que no meio do caminho, assim, te mordeu, que bichinho que mordeu, assim, que tu percebeu que ocupar esses lugares poderia ser algo interessante para desenvolvimento próprio, até para contribuir com o teu entorno, enfim, né? Olha, porque quando a gente olha assim, pô, cara, é uma trajetória, né, Rodrigo? Não é uma coisa assim, não é qualquer um que constrói uma trajetória e ocupa os lugares que tu ocupou, né? Foi realmente assim, desde lá do Sinduscom, que foi, sei lá, no início dos anos 2000, final de 1999, por aí que eu me associei ao Sinduscom. Como dizem assim, parece que é uma cachaça, né? Que a gente vai bebendo e vai gostando e vai cada vez mais, né? A gente não larga. Uhum. E eu acho que, para mim, funcionou mais ou menos como isso, né? Eu fui me dedicando, fui gostando de participar. Até a Cassisme, todas essas funções que eu ocupava era pro bono, né? Não tinha nenhum tipo de remuneração, não tinha nenhum tipo de contrapartida, era realmente assim, uma dedicação que a gente faz. Agora, na condição de vice-prefeito, sim, aí tem salário e tal. Mas até então não tinha. E aí a gente sempre, realmente com o espírito assim, não, sem querer fazer... Se glorificar, mas realmente com o sentido de ajudar, né? Uhum. Até muito... minha esposa falava, Rodrigo, vai te dedicar para o teu negócio, o que tu está fazendo lá, tu não ganha nada. Uhum. Não, realmente, financeiramente, a gente não ganha nada, mas a gente ganha de outras formas, né? A gente ganha satisfação de estar podendo colaborar. Também, o que a gente procura, né, na nossa vida é reconhecimento, né? Se tu faz um bom trabalho e alguém te diz, que legal, tu fez o teu trabalho tá bom, a gente se sente gratificado, né? Uhum. É uma vaidade sadia, né? Não pode ser algo que enfim, ganhar a qualquer custo. Não, ganhar sim, mas desde que a gente procure ter equilíbrio, harmonia, né, no seu entorno. E é isso que essas experiências que eu tive no Sinduscom, na Fiergs, na Cassisme, me deram, né? Eu aprendi muito, sou muito grato. Se eu botar numa balança, eu penso assim, acho que eu dei uma contribuição, mas também ganhei muito como pessoa, como relacionamento, com network. Então, esse é o grande balanço que eu faço, né? Uhum. Eu tenho amigos, pessoas que eu considero bastante, que se dedicaram muito aos seus negócios e estão, quem sabe, em termos de empresariais, muito melhores do que eu hoje, né? Sim, sim. Mas... e eles têm lá o mérito deles, não estou julgando. Se eu, quem sabe, me dedicasse da forma com que eles se dedicaram, eu poderia estar numa condição melhor. Mas eu estou satisfeito, assim, né? Graças a Deus, a empresa hoje, eu não tenho, mais do que nunca agora, possibilidade de me dedicar a ela. Eu vou sempre muito cedo, eu vou na empresa. Eu chego em torno de umas 6 horas, um pouquinho antes, por aí. Chego às 6 horas, fico até umas 8h30 no máximo, aí vou para a prefeitura e não volto mais, né? Uhum. Essas 2 horas e meia que eu fico lá na Fabricom, é o tempo que eu tenho para organizar um pouco a parte financeira e administrativa. A administrativa menos, mas a financeira é tudo comigo. A parte administrativa eu sempre tenho alguma coisa para colaborar, mas o bom é que a equipe lá, ela já desempenha, e até eu brinco, graças a Deus a empresa está indo super bem. Que bom. Eu até falo que
quando eu saí, a empresa melhorou bastante. Então, deixa assim que eles vão tocando, né? Sim, sim. Eu acho que eu atrapalhava, mas me ajudava. Mas também, claro, é um bom momento que o mercado da construção civil está vivendo. E como nós somos prestadores da construção civil, a gente acaba também surfando nessa onda, né? Sim. Rodrigo, essa construção do nome Rodrigo, assim, eu lembro que um dia foi na FEISMA, eu vi a tua fala, depois teve a fala do Pozobon, enfim, e se falou ali a respeito do entorno, né, daquela obra que tem a relação aí com a Cassisme ali, da recuperação, sim. Enfim. E ali tu estava na Cassisme ainda, correto? Isso, eu acho que deve ter sido a última FEISMA que aconteceu, foi em 2019. Isso aí, tá. 2019. Dali em diante, dali para tu chegar a ser o cara cotado para vice, ali já estava rolando? Não. Eu saí da Cassisme no final de 19, a FEISMA foi em novembro de 19. Em dezembro de 19 eu entrego o cargo, tinha cumprido os dois mandatos, que é possível estatutariamente, aí tem que sair. Eu poderia permanecer na diretoria, mas não como presidente, mas enfim, é a tradição que o presidente saia, até porque, para não sombrear o próximo. Sim, né? sim. Aí, enfim, tem uma sucessão e aí eu me desvinculo. Aí entra 2020, começou assim a aventar alguma coisa nesse sentido, foi em fevereiro de 20, já com um prazo bem exíguo, porque eu não tinha partido político, não tinha nada, né? Não era afiliado a nenhum. E no iniciozinho de abril tinha que ter já uma filiação partidária. E aí, final de fevereiro, começa essa sondagem, eu não, enfim, não assimilo na hora, e aí vão, de forma bastante intensa, no mês de março, as coisas vão se afunilando, e bom, acabou aceitando. Até aceitando mais ou menos, porque o que eu aceitei foi de não fechar as portas completamente. Qual foi a proposta que me foi feita? Foi feita assim, não. Tu te filia num partido. Sim, fica pronto. Fica fardado. Fica fardado. Mas não quer dizer que tu vai entrar no jogo. Tal. Entendi. Aí botei a chuteira, botei o fardamento e fiquei fardado. Mas aí ainda sem pensamento até então, até a minha filiação, era de não participar, né? De tentar contribuir de outra forma, mas não da forma como eu estou hoje. Mas, enfim, aí as coisas foram também se sucedendo, aí tive um tempo um pouco maior para poder definir, pensar e tal. Enfim, e aí conseguimos harmonizar os interesses, assim, no sentido de que me convenci que eu poderia contribuir, né, dentro das minhas limitações, mas trazer alguma contribuição para a prefeitura, para Santa Maria em especial. E aí acabei que aceitei e fomos para a disputa eleitoral, acabamos ganhando, enfim. Eu recordo que quando eu vi a chapa de vocês, eu achei interessante porque ela me trouxe muito um aspecto de alguém que tinha uma conexão, até então, porque eu te via em relação à Cassisme ali, né, onde eu te percebia, e aí eu vejo aquela conexão de o mercado se aproximando do público, assim, do público quanto poder público, né, quanto ao executivo ali, enfim. E eu achei aquilo interessante, porque às vezes a gente tem muito... A gente sabe igual, ainda mais tu na tua posição, o empresário gosta de reclamar, né? E aí eu me coloco também como empresário, né? Os colegas empresários, a gente curte dar uma reclamadinha, né? Muitas vezes justas, diga-se de passagem. Não, muitas vezes legítimas. E aí eu recordo de ver esse movimento e achar isso interessante, porque às vezes é uma coisa que o empresário às vezes é colocado como um ponto ruim, e isso teve muito presente há poucos anos atrás, né? A gente vivenciou uma coisa de um olhar meio atravessado para quem constitui uma empresa, leva uma empresa. E eu achei interessante ver esse movimento. Falei, pô, eu tinha visto o Rodrigo na Cassisme, agora o cara tá ali chegando na prefeitura, interessante esse movimento. Eu achei realmente um caminho interessante, assim, e me passou uma mensagem, pelo menos para mim, pode ser que não tenha sido intenção, mas imagino que fosse, existe uma relação aqui, existe uma relação da prefeitura em olhar também para o empresariado, enfim, então... O motivo do convite realmente que me foi feito foi com esse olhar, com esse viés, né? O fato é que
eu entrando na prefeitura, o poder público assim é só quem está lá dentro para saber mesmo, porque é muito diferente do privado. E tem as suas razões de ser. Não estou aqui criticando, condenando. Poderia ser diferente? Poderia, tal, mas eu não. É que no público a gente trabalha com dinheiro público, com dinheiro que não é nosso, né? Com dinheiro que é de todos. Então a gente tem que prestar muita conta. A gente tem que. Isso leva a um engessamento. Tu não tem a margem de risco, né? Não, é que muito quando limitado. tu empreende, tu tem aquela coisa, às vezes, do risco, tu tá com a tua grana, tu faz o público, tu não tem essa dele. Vou testar para ver qual é que é, né? E a gente tem dentro do público, assim, com muito mais força, são os agentes de controle, né? É o TCE, é a promotoria, é a Câmara de Vereadores. E eles existem muito para isso mesmo, é para controlar, para monitorar, para que as coisas saiam direitas. E isso, logicamente, a gente tem que prestar conta. E apesar de tudo, assim, o efetivo da prefeitura ele é pequeno. Ele não é... se a gente gostaria de fazer mais, a gente precisaria de mais gente capaz, com mais gente. E tem também uma cultura, né? Tem a estabilidade, que isso dá uma certa, vamos chamar assim, autonomia. As pessoas ficam e formam assim uma conduta um pouco mais linear. E é por isso que tem essa autonomia, né? Para não ter essa... E outra coisa, né? O presidente da empresa pode mudar de 4 em 4 anos. Também é mais um fator que contribui para que cada um que chega precisa ter um período de aprendizagem. Eu, por exemplo, considero que meu primeiro ano foi um estágio para mim poder conhecer a estrutura, a máquina, o quanto diferente é o público do privado. Então, foi toda uma construção. Eu ainda digo que eu já aprendi bastante e ainda estou aprendendo muito. Mas esse primeiro ano de governo foi justamente para mim poder botar os pés no chão. Aonde que eu estou pisando aqui, né? Para poder tentar dar uma contribuição. Então foi essa trajetória mais pública ali que eu estou vivendo agora, que está sendo uma experiência, para mim, assim, muito gratificante. Claro que tem alguns momentos, né, que a gente se para e pensa, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas outras horas também a gente pensa, que legal que eu estou podendo estar aqui nesse momento, né? Então... Dentro dessa questão de... E é exatamente uma coisa próxima disso que tu falou agora, assim. Uma coisa é tu empresário, tu tem uma certa visibilidade, ok, tu já tinha ali uma percepção da visibilidade um pouco mais ampla em função dos cargos que tu ocupou em Sinduscom, Cassismo e tal. Quando chega na prefeitura, não é mais... Não diminuindo a Cassismo, ainda mais a Cassismo, Santa Maria tem um poder enorme, enfim. Mas eu digo... não é mais para uma área, né? É para toda uma cidade. Isso chega uma hora que cai a ficha e tu fala assim, nossa, tem toda uma cidade aqui que tá nas nossas mãos. Não, realmente tu teve uma percepção bem interessante, porque quando a gente está numa entidade, ou mesmo numa empresa, normalmente a empresa tem um foco, né? Tem ali uma gama de atividade. A Fora Tramontina, né? Que tem fabrica de tudo um pouco, as demais empresas ela tem um foco, tem um segmento assim e foca nisso. E a prefeitura é mais ou menos assim também. Tem que tratar de saúde, tem que tratar de infraestrutura, tem que tratar de segurança, tem que tratar de assistência social, educação. E assim vai, né? Realmente tem que olhar tudo. E tem ainda, dentro da estrutura, tem as secretarias meio, né? Para poder dar o suporte para essas secretarias fins. Então, realmente um desafio muito, muito grande, assim, da gente poder... entender essa complexidade que e poder procurar trazer, assim, primeiro aprender, tem áreas que tu não tem tanto conhecimento, assim, área de saúde, por exemplo. Tu pode tentar trazer alguma contribuição, mas a gente vai lastrear suas decisões em cima de pessoas que te orientam, né? Especialistas, pessoas da área que te orientam, e a gente acaba tomando aí as decisões muito, muito nisso. Assim como na área da educação, enfim, todas as áreas que a gente se envolve. Então, realmente assim, o leque é muito, muito amplo, né? Dentro de uma entidade também, tu está ali, a tua função qual é? Apesar da Cassismo ter um leque grande, porque sim. é comércio, indústria e serviços, né?
mas o leque é grande, mas o segmento é pequeno. Aqui nós temos que atender, né, uma cidade inteira, né? Então muda bastante. Realmente é algo. E isso bate assim no nível pessoal de quando tu vai dormir ali. Vamos imaginar o Rodrigo nas primeiras semanas e cai a ficha assim, putz, eu sou vice-prefeito aqui, tem toda uma cidade para olhar. Dá esse movimentinho ou tu fica, não, eu tenho secretários, tem gente ali que vai ajudar. Não, tu sabe que a gente, claro que bate um pouco sim, mas a estrutura que a gente tem, assim, de secretários, que são muito dedicados, são pessoas, assim, que são muito técnicos, a maioria são técnicos, assim, essa gestão, principalmente, que eu estou participando, pelas circunstâncias políticas que aconteceram, nós formamos um secretariado muito técnico, porque às vezes quando se tem uma base muito, muito ampla, de muitos partidos, a gente faz parte do jogo de tentar acomodar os partidos parceiros. Como nós ficamos com poucos partidos nos apoiando, principalmente no segundo turno, até porque tinha, inclusive, partidos que no primeiro turno nos apoiaram, no segundo, enfim, optaram pela outra chapa, que também é legítimo, do jogo, não tem problema. E acabou que nós formamos um grupo muito técnico de secretários. Assim. Mesmo aqueles políticos, eles têm um viés técnico importante. Então, a gente consegue trabalhar muito com isso, né? E isso está sendo muito positivo. Então, claro que a gente compartilha muito com eles, né? A gente, por exemplo, agora nós estamos tratando da questão do transporte coletivo urbano. Então, o nosso secretário de Mobilidade Urbana está muito empenhado, está se dedicando a esse tema, que é relevante, que muda a vida das pessoas, não só dos usuários dos ônibus, mas também da mobilidade da cidade. Quer dizer, se a gente consegue fazer um sistema de transporte urbano que atenda às necessidades do maior número possível de pessoas, a gente, quem sabe, possa deixar de usar o veículo próprio para poder usar o transporte público, né? E aí sai carro da rua, enfim, melhora a condição da mobilidade. E assim nas outras áreas também. Outro exemplo, nós temos estamos hoje, a Santa Maria está no Festures, lá em Gramado. Nós estamos com um stand próprio lá, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a secretária Tiziana Fontana. Está lá uma galera muito dedicada da secretaria, participando, dando o seu melhor, vão fazer quase uma semana que estão lá, até montaram um stand, estão agora fazendo o atendimento até amanhã, sábado você conclui, no domingo começam a desmontar a estrutura lá, segunda-feira provavelmente estão trabalhando lá na secretaria. Então são pessoas assim que a gente conta, né, muito, muito dedicada. Uma coisa agora, tu citou, lógico que daqui a pouco a gente pode tocar a respeito em função muito de cenário e a gente acabou de passar pela eleição, enfim, mas antes eu queria ver contigo assim, ó, quando tu traz esse movimento, por exemplo, que está no evento para chamar atenção para Santa Maria. A minha pergunta vai ser muito de leigo do que se ouve naquelas conversas dos entendidos. Seguidamente a gente vai dizer, Santa Maria tem muita universidade, não sei o quê, mas falta indústria. Isso é uma realidade? É realmente uma realidade? Uma coisa assim que, realmente, isso aqui atrapalha para não desenvolver tanto? Falta indústria realmente? Eu não digo que... Porque às vezes o pessoal traz isso, mas mas o serviço é forte, não sei o quê, mas tem, né? E aí traz aquelas categorias, mas tem bastante quartel que movimenta, lá. Né? Tem o funcionalismo público ali, muito ligado à federal, então, e aí fica realmente o que falta para... Aí é minha opinião pessoal, assim, ó, o que acontece? Santa Maria, em termos de PIB industrial, quer dizer, a participação da indústria no nosso PIB é em torno de 12%. Numa média de estado, na faixa, aí vou dar até quase um chute aqui, em torno de 25%. Entendi. Posso estar cometendo algum erro maior, mas enfim. Então, a nossa participação, se comparado com uma média do Estado, é uma participação menor. Mas tem outras características que são muito relevantes, né? Nós temos a Universidade Federal, que tem ali, a maioria dos seus professores são professores doutores. Nós temos o Exército aqui muito presente, né? É o segundo maior contingente
militares do Exército do Brasil, nós temos a base aérea, enfim, Santa Maria é um polo regional e aqui então nós temos muitos órgãos públicos regionais. Nós temos aqui a Superintendência, por exemplo, da Polícia Federal, nós temos aqui a Superintendência da Receita Federal, nós temos aqui a Caixa Econômica Federal com uma estrutura um pouco maior para atender toda a região. E assim tem muitos órgãos públicos. Então, realmente, nós temos um número de funcionários públicos muito significativos. Isso é bom e é ruim. É bom que quando tem crise, não muda muito aqui a nossa situação, né? Porque os funcionários públicos continuam ganhando seu salário, enfim. Quando está bombando, a gente não tem um crescimento tão grande quanto outras regiões mais industrializadas. Que aproveita esses movimentos da economia alta. Então, assim, como uma grande média, a gente acaba, enfim, estabilizando, a gente é mais estável, né? Uhum. Então, mas realmente, assim, o que acontece com a indústria? Né? Se a indústria efetivamente gera riqueza, né? Ela transforma, ela pega recursos, a matéria-prima, que tem um valor menor, agrega valor a essa matéria-prima e vende. Quer dizer, então tem toda uma cadeia, né, de fornecedores, de entrega e tudo mais, que ela acaba atraindo também. Pois todo um entorno, né? Uhum. Mas eu não sei, a característica da Santa Maria é essa. Eu acho que ela ela tem os seus prós e seus contras, né? Mas é a nossa realidade, né? Nós não vamos conseguir ser uma cidade industrial. Não estou, quem sabe no futuro eu posso estar equivocado. Mas pelas características delas, a Santa Maria não tem uma tendência de ser uma cidade com potencial industrial muito maior. Acredito que nós possamos até aumentar a nossa capacidade. Nós temos aqui um distrito industrial que eu considero muito bom, se comparado com outros aqui do estado, ou de fora do estado mesmo. Nós temos uma indústria metal-mecânica muito interessante, muito boa. A construção civil também é uma indústria muito importante aqui para nós. Tem a indústria das confecções, enfim, outras tantas importantes, mas eu destacaria a construção civil e o metal-mecânico como duas indústrias que despontam aqui na nossa cidade, né? Nós temos no metal mecânico empresas que exportam para o mundo inteiro. Nós temos ali o frigorífico Silva, que também é um exemplo, que está agora com condições já exportando para os Estados Unidos, então, que faz parte da indústria também. Então, nós temos bom exemplo da indústria. Claro que, como eu expliquei, a gente não tem ainda, em termos de participação do PIB, como outros centros ou como uma média do Estado. Mas, enfim, acho que nós temos assim, um perfil muito do serviço, efetivamente, né, do comércio, do serviço, que é a nossa característica. Tu citou aí essas empresas, por exemplo, que já têm destaque e tudo mais. Isso é um dos pontos que eu acho interessante aqui em Santa Maria. Eu conheço algumas, e aí eu vou puxar um pouco mais para o mercado onde eu atuo, assim. Eu já vi algumas startups aqui que despontaram e estão no mundo. Né? Tem uma das primeiras que eu vi foi a Ciclano. A Ciclano é uma produtora mas tem um software de geração. Ele consegue fazer um vídeo sair em diversas redes sociais ao mesmo tempo. Ele faz uma geração de streaming numa época que o streaming não era uma coisa ainda que nem todo mundo conseguia desvendar essa dinâmica. E aí os caras foram para o Web Summit em Dublin, dali a pouco estourou, não sei o quê, daí a pouco eles estavam ajudando a fazer a transmissão dos jogos de inverno que rolaram no Canadá em um certo momento. E é interessante que é uma empresa aqui de Santa Maria, assim como a gente vai ter ali Delivery Much. Aí eu vou puxar também ali para a galera da Get Commerce, por exemplo, que esse mês inclusive está indo para Chicago mostrar a plataforma lá e tal. Quanto traz muito da universidade, eu acho, e isso é uma das coisas que eu sempre olhei para Santa Maria. Aí uma coisa que tu falou que tu é de Uruguaiana, eu nasci em Santa Maria. E eu brinco com meus irmãos que ele foi criado em Alegrete. Eu brinco que eu dei sorte. Eles ficam loucos. Os alegretenses ficam mais loucos ainda. Eu assim, não, eu dei sorte. Eu nasci em Santa Maria, né? Vocês não podem dizer que nasceram aqui e tal. Mas, enfim, eu fui criado em Alegrete e lá a gente olhava para Santa Maria também com esse... Cara, lá é o futuro, é onde está o ensino e tudo mais. A gente tinha esse mesmo apontamento de vir para cá e tentar se desenvolver por aqui.
Então, para mim, quando eu vejo Santa Maria, às vezes eu vejo o pessoal questionar a história da indústria, a gente vê essas marcas despontando e, ao mesmo tempo, eu vejo esse mercado de inteligência, assim. Eu falo, cara, mas eu acho que tem umas coisas tão legais ali que talvez o pessoal desconheça. Eu até sinto que o pessoal desconhece, assim, que a gente tem essas grandes marcas, assim, que vão surgindo e vão conquistando espaço, inclusive internacionalizando, enfim. E parece que não junta, né? Não soma tudo para dizer, não, para lá, Santa Maria não é fraco o negócio, não. Não estamos precisando que venha mais gente. Claro, a gente quer ver desenvolver, mas... Por isso que eu te fiz essa pergunta, que às vezes eu vejo o pessoal falando muito dessa história da industrialização como se fosse uma coisa, assim, extremamente negativa, mas no meu olhar isso não chega a bater como ser um negócio de ter que ficar o dia inteiro preocupado. Sim. Putz, o que eu faço para trazer para cá uma indústria, entendeu? Então, é muito nisso que eu quis te apontar se era... E às vezes até para trazer uma grande indústria, o custo é muito alto, sabe? Porque o que tem que se abrir de mão, de alguma coisa, está um pouco... O que tu está deixando de investir em outras áreas para investir nisso, né? Claro que aí também tem aquele contra-argumento, tá, mas tu não tem nada, aí agora que tu vai começar a produzir, mas enfim, é uma equação complicada, sim, né? sim. Mas faz parte. Mas usar uma coisa que eu tenho percebido, principalmente nesses 2 anos que eu estou na prefeitura, assim, que um sentimento que muitos não enxergam Santa Maria, muitos nativos daqui, enfim, nativos, modo de dizer que moram aqui, não enxergam Santa Maria como uma cidade boa de morar, porque sempre tem como referência, lá os gringos de Caxias do Sul fazem, Santa Cruz do Sul, os alemão lá, e não sei o que lá. Quer dizer, todos os locais são bons, Santa Maria é ruim, quer dizer, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sim. E a gente tem coisas boas aqui, a gente tem muita coisa. Tem características que lá são melhores que nós aqui, tanto tem exemplo de Santa Cruz, de Caxias do Sul, é verdade. Mas nós temos outras coisas também que a gente dá de 10-0 neles, né? Então, mas sempre se há essa comparação, sabe? Sempre puxando sempre para o negativo. Eu confesso que para mim isso é incômodo, sabe? Porque Santa Maria é uma cidade que eu realmente gosto muito daqui. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência em Venâncio Aires. E realmente é uma cidade, assim, quando tu pega ali aspecto da cultura alemã, tudo é arrumadinho. Eu digo, a casa mais simples que tu vê vai ter um jardim lindo, bem cuidado. E isso é muito forte lá. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia a falta de uma coisa que, para mim, que eu achava muito estranho. Lá não tinha faculdade, não tinha universidade, não tinha. Movimento jovem, quem sabe? E não tinha a área para te estudar. Então, tu via assim, claro, tu tinha o movimento ali tu ia para a parte de indústria, tu via que normalmente as pessoas que ocupavam os cargos de administração, gestão, era tudo gente de fora. Porque ali a cidade em si não tinha uma universidade local que ajudasse o público dali a desenvolver ensino e tudo mais. Claro, tem a Univates ali mas aí tu já vai pegando uma geração mais nova que consegue se deslocar e ir pro lado e tal. E eu ficava, cara, Santa Maria, eu já tinha morado aqui, enfim, tava lá e depois eu acabei retornando. Santa Maria tem tudo isso na mão, né? E para mim isso era uma coisa que sempre... Eu particularmente adoro ir na Federal, sempre gostei e acho que aqueles lugares que tu acha que tem um ambiente mágico assim de chegar. Então eu achava isso muito doido de estar numa cidade onde se falava que tinha dinheiro e tu via que realmente empresas fortes e muito dinheiro circulando, mas ao mesmo tempo tu não via, mas é tão legal ter ensino junto e que não tem. E nessa hora eu ficava muito pensando, Santa Maria tem isso aí de sobra, assim, e para mim isso tem valor. E aí eu fico incomodado mesmo quando a galera fica muito nessa história de Santa Maria... Santa Maria é isso, Santa Maria e aí tem essa outra questão, né? A Santa Maria exportadora de cérebros como sendo algo negativo. Eu até considero assim, nós temos a nossa indústria de formação de cérebros, né? Nós temos as duas universidades, nós temos as faculdades, e é para isso que elas estão aí, para formar cérebro, e nós não vamos ter condições de reter todos esses cérebros até. Nós vamos ter que exportar esses cérebros, né? E aí eles vão para outros lugares. Nós temos aí, enfim, pessoas formadas aqui, com formação em Santa Maria, que estão no mundo inteiro, né? Sem dúvida. Então, que são é a nossa produção, vamos dizer assim, né? É verdade. Então, isso também mas isso é muitas vezes encarado como algo negativo. Claro, se nós pudéssemos reter alguns, que até a gente retém de alguma forma, né? Mas se pudéssemos reter mais, enfim,
Seria legal, mas é a nossa realidade, né? Sim. Rodrigo, a gente falou há pouquinho ali, tu citou, a gente acabou de passar por um período de eleição, que é um dos momentos mais conturbados, digamos assim, porque, queira ou não, se construiu muito assim, né? Teve pandemia, teve pandemia, uma série de dinâmicas que literalmente dividiram muitas opiniões e tal. Como é que isso bate na prefeitura, assim, entendeu? Ou é uma coisa que vocês vão acompanhando de perto, ou em algum momento tem que ter algum tipo de... vamos reunir, vamos ver como é que a gente vai lidar com o que está acontecendo. A questão política, assim, eu confesso para ti que eu me envolvo muito pouco, assim, né? Eu não posso dizer que eu não sou um agente político, que sou. Sim. Né? Estou na condição de um agente político. Mas eu não me envolvo tanto, assim, na questão e não tenho a vivência da questão política, né? Que tem o seu valor, assim, que existe, né? A nível municipal, a nível estadual, a nível federal, enfim, isso é uma realidade. Mas eu não tenho, assim, tanto... o meu perfil, assim, é mais executor, em termos ou até mesmo de planejador, mas extra-política, né? Extra não me envolvo tanto. Mas que afeta, né? Porque, afinal de contas, quando tem algum alinhamento, é mais fácil, né? Tu se relacionar com uma pessoa que já tem construída uma relação, mesmo que seja uma relação profissional, mesmo que seja não precisa ter uma amizade, assim, né? Mas já tem uma relação, já é diferente, porque já existe um grau de confiança entre as partes que se torna mais interessante para a evolução de algumas coisas, né? E então isso é relevante na questão política. E tu falaste da pandemia, né? Efetivamente, em 2020, no processo eleitoral, a pandemia já estava rolando, né? E em 2021 ela também foi muito presente. Isso é um momento de exceção, né? A gente tá vivendo com algo que a gente comenta, se existisse um VAR para ver o lance, para ver se tá, seria muito mais fácil, mas a gente não tinha esse não VAR, tinha né? A gente tinha que tomar decisão, a decisão que eram tomadas eram com a intenção de ser o mais assertivo possível, às vezes não eram, às vezes a gente poderia reavaliar, dizer, se a gente pudesse ter feito diferente, mas na situação a gente achava pelas condições que seria melhor tomar por aqui, mas enfim. E é algo assim que a gente pode, quem sabe, levar para a vida inteira. Vocês fecharam lá, prejudicaram. Mas se tivesse deixado aberto, poderia ser pior? Não sei, né? É difícil, porque não tem decisão fácil no momento desses, né? Sim. Tu sabe que nesse período ali, eu lembro de ouvir de alguns amigos que moram em outras cidades e tal, Santa Maria já estava vacinando, e eu tinha amigos que os caras não tinham nem ideia de quando ia rolar a vacina. E aí eu recordo de ter esse movimento. Eu falei, pô, que legal, a prefeitura está se movimentando aqui. E realmente, em comparação a outras cidades, Santa Maria se movimentou bem no processo de vacinação, enfim, né? Mas a gente sabe, não tem como agradar todo mundo, né? Então, não é. Mas só as partes. Eu não tô olhando o recado de ninguém, tá? Tô só cuidando dos horários aqui, tá? Rodrigo, não dá para deixar de falar também. Recentemente eu tive a convite do Beto de fazer uma palestra lá no Distrito Criativo. E aí eu vi que tu tá envolvido nesse processo e tal. Fala um pouquinho para nós, assim, o que vocês estão tentando fazer por lá, entendeu? E para quem não tá sabendo o que houve, não entendeu ainda, enfim. Osório, sabe que quando eu estava na Cassisme, em 2016, eu tive a visita do diretor de empreendedorismo da Agitec, que é lá da Universidade Federal, que é o Silon Procati, que não está mais em Santa Maria. O Silon foi lá e falou, Rodrigo, o que tu acha da gente fazer uma missão aqui da universidade, a Cassisme, com empresários, para Florianópolis, conhecer lá o ecossistema de inovação de Florianópolis. Eu falei, bem legal. Aí, na época, eu falei com o CDL, com o Cindy Lojas, enfim, com algumas entidades, o Sinduscom, e montamos um grupo, né? Financiamos o ônibus, aí cada um pagava hospedagem, enfim, a gente fez um acerto lá para viabilizar a viagem. E aí foi um grupo, não foi um grupo muito grande, mas foi um grupo interessante lá,
conhecemos lá a experiência de Florianópolis, conhecemos Pedra Branca, que é em Palhoça, que é um bairro, né, planejado. Fomos para Florianópolis, conhecemos a ACAT, enfim, conhecemos algumas experiências. E quando nós conhecemos o centro histórico de Florianópolis, existia um movimento lá que nesse núcleo central da cidade, o Centro Velho, era o Centro Sapiens, que eles chamavam, porque tinha o Sapiens Park. O Sapiens Park é um parque tecnológico que tem lá em Florianópolis. Mas lá tem uma característica interessante. Lá tem um trilho de trem que tudo que está depois do trilho é muito longe da cidade. E tudo que está para cá do trilho é perto. Então, putz, se tu estivesse do lado de lá do trilho, mesmo que encostado no trilho, era longe. Se estava para o lado de cá do trilho, mesmo que seja perto do trilho, estava perto. E o Sapiens Park estava longe, estava para lá dos trilhos. E aí eles precisavam fazer uma conexão com a cidade. E aí eles começaram a fazer um movimento no centro que se chamou Centro Parques, que esse Centro Sapiens, que era justamente assim de trazer para aquele centro alguma questão ligada à inovação. Mas lá eles perceberam que tinha muito da economia criativa presente. Isso começou a rolar também. Os próprios professores da Universidade Federal de Santa Catarina começaram a levar, tinha lá um grupo de arquitetos que depois foi ampliando para outras especialidades, que era traços urbanos, aí eles faziam algumas intervenções nas questões mais históricas. Depois começou a se montar também, através dos cursos de administração, eu imagino que de administração e economia, um sistema de monitoramento lá, que tinham mais de 150 indicadores, enfim, e as coisas foram rolando lá. Isso nos surpreendeu de alguma forma, isso em 2016. Passou 2 anos, 2018, o Silon provocou de novo. Vamos fazer uma outra missão lá, vamos levar uma turma, vamos ver o que mudou, né? Em 2016 foi um primeiro contato, a gente, enfim... Mas na segunda missão, na segunda visita lá, a gente já tinha desenvolvido algumas coisas aqui em Santa Maria. Isso considerando a Universidade Federal, a Universidade Franciscana, o setor empresarial através das entidades, a CACISM, enfim, todas as demais entidades. E a gente fez essa segunda missão, mas aí foi muito interessante, que foi mais pessoas e pessoas assim que tinham destaque, assim, que tinham participação. Bom, participou na época dessa segunda missão o atual reitor da Universidade Federal de Santa Maria, teve professores da Universidade Franciscana, que hoje também estão ocupando cargos de direção na UFN, teve presidentes de entidades, enfim, teve representante da prefeitura, teve secretários da prefeitura que foram representantes da Câmara de Vereadores, inclusive. Então, foi um movimento assim, bem interessante. E lá... já tinha, nesses 2 anos, subido alguns degraus lá a questão, né? E o Centro Sapiens passou a ser Distrito 48, já com esse formato de distrito criativo. E quando nós voltamos, em 18 para cá, a questão do ecossistema de inovação continuou rolando, continuou acontecendo. E eu através da CACISM, procurei a reitoria da Universidade Franciscana, acho que na época ainda era Unifra, enfim, depois que foi o UFN, mas enfim, a UFN hoje, e levei lá para a irmã Irani, para a professora Solange. O que vocês acham da gente pensar um pouco no nosso centro histórico, ter um olhar para o nosso centro histórico, do centro histórico ser o berço, a casa da inovação de Santa Maria, que se alguém fosse pensar em inovação, pensasse em vir para cá, né? Pensar alguma coisa nesse sentido. A UFN está no coração faz parte do centro histórico ali. Então, compraram a ideia, a gente fez muitas reuniões, evoluiu bastante, enfim. Conseguiu dar uma certa dinâmica. Até nós lançamos na FEISMA de 19 a logomarca do centro histórico lá, que foi um professor, o professor Roberto, do curso de design da UFN, que fez, inspirado no Art Deco, etc. Muito, muito legal. Aí fizemos isso aí. Aí veio 2020 foi, enfim, bagunçou todas as nossas ideias. E aí, bom, nisso tudo também, nessas 2 oportunidades que nós fomos a Santa Catarina, nós criamos uma ótima relação com a professora Clarissa Teixeira, que é uma líder do grupo Via Estação Conhecimento, que é um grupo de estudo ligado à Universidade Franciscana. E
E aí nós, sempre em contato muito com ela sempre muito querendo colaborar e colaborando e dando realmente umas contribuições muito, muito interessantes e valiosas para a formação do nosso ecossistema de inovação. A gente, na FEISMA, lançou essa marca, veio 2020 a gente parou um pouco, ficou tudo muito em stand-by, mesmo eu não estando mais na CACISM, ainda no início do ano, nós fizemos algumas reuniões, aí eu participava mais como voluntário, né, não como representante da entidade. Mas, enfim, aí as coisas esmoreceram um pouco. 2021, na condição de vice-prefeito, nós assumimos foi num sábado, num domingo, não me lembro. Só sei que o dia 1º foi num sábado, eu acho, que foi o dia que a gente assumiu. O primeiro dia de trabalho foi um dia 3, uma segunda-feira, mas aí, acho que quarta-feira, eu procurei a irmã Irani, procurei a reitoria da Universidade Franciscana e pensei, vamos retomar aquele projeto, o que vocês acham? Vocês estão junto com a gente? Tá, de pronto aceitaram. Aí eu procurei a professora Clarissa e falei, Clarissa, o que nós podemos fazer aqui? Aí ela, nesse período todo também, olha, aqui nós estamos trabalhando muito em Florianópolis no conceito de distrito criativo. Inclusive lá no Distrito 48, nós estamos já olhando nessa direção. E está em formação bem adiantada aqui o Distrito Criativo Estreitar, que é no bairro de Estreito. Na realidade, são mais de um bairro que faz parte do Distrito Criativo Estreitar. Mas, enfim, ficou muito forte o Estreito lá, então levou esse nome. E está em formação mais 3 outros distritos criativos aqui em Florianópolis. Vamos pensar nesse sentido? Tal? Bom, ok. Qual é a primeira missão? É conhecer esse território. E aí nós fomos, nós do gabinete da prefeitura, nós éramos uns 3, 4, fomos ali pela Rio Branco, pela Vila Belga, e nos surpreendeu muito que na Vila Belga, são 84 casas, em torno de 50 tinham alguma atividade da economia criativa. Ou era um cara que fazia algum artesanato, ou era aquele antiquário que tem lá na Vila Belga, ou era alguém que fazia alguma coisa relacionada à gastronomia. Enfim, tinha elencado ali em torno de 50 atividades. E mais do que nunca a gente percebeu, não, realmente assim, tem muito viés, na Vila Belga em especial, da economia criativa. Na Rio Branco também tinha, mas aí já entra banco, já entra o comércio, sim. Enfim, mais amplo, né? O comércio que não se enquadra na economia criativa. Mas aí nós começamos a ir nesse viés, somado ao fato de nós termos ali um patrimônio histórico riquíssimo, né? De casas, enfim, de prédios, a própria estação da Gare, a Vila Belga, então, muitos tombados pelo patrimônio histórico, não só do município, mas também do Estado e também nacional. E a gente começou a evoluir essa questão. E em agosto de 2021, a gente fez uma reunião pública, com as limitações ainda da pandemia. Foi uma reunião mista, foi lá no Teatro 13 de Maio, também com participação com transmissão via YouTube, para nós levarmos a proposta de trabalharmos um distrito criativo, que aí as coisas já estavam mais sedimentadas, né, mais amadurecidas, nós já tínhamos uma visão do território que nós estávamos trabalhando. E aí trouxemos alguns professores, historiadores, enfim, da área de história, da área de tecnologia, da área de cultura, e lançamos essa proposta. E de imediato, sim, foi acolhida, todos que estavam lá entenderam o conceito, o que se pretendia. Alguns já tinham, de alguma forma, passado por estágios anteriores que facilitou a compreensão, outros tiveram que compreender um pouco, mas perceberam que era algo positivo. E a partir de agosto de 2021, a gente começou então a fazer um trabalho específico para a formação de um distrito criativo. Qual foi a primeira etapa? Nós fizemos vários workshops, houveram 3 workshops presenciais, com distanciamento, aquele negócio todo, com não muitas pessoas. Fizemos vários workshops via meeting, distribuímos quase 20 urnas no território do Distrito Criativo para que as pessoas pudessem apontar os problemas que elas entendiam. Fizemos um questionário online, então nós ficamos uns 3 meses catando os problemas
que precisariam ser enfrentados naquela região. Enfim, foram uma participação bem significativa de pessoas, foram mais de 1.750 problemas apontados, e aí a gente começou a tabular esses problemas. E para isso a gente dividiu em 4 dimensões, que eram o ambiente natural e construído, governança e políticas públicas, economia criativa, identidade e recursos culturais. E a gente pegou esses problemas e largamos nessas 4 dimensões. A partir dessa primeira etapa cumprida, nós fomos para a segunda etapa. Quais são, na opinião daquelas pessoas que quiseram contribuir, quais são as suas sugestões para nós solucionarmos esses problemas? Uhum. Foi um pouco mais rápido, a gente fez umas dinâmicas também mais enxutas, e ainda no final do ano, lá por novembro, nós já tínhamos uma visão, enfim, uma gama de informação muito grande. Aí nós começamos a tabular esses. Então passamos novembro, dezembro e pedaço de janeiro tabulando, e fruto disso, desses mais de 1.750 apontamentos, divididos nessas 4 dimensões, foi formado 41 objetivos estratégicos para solucionar esses problemas. Esses 41 objetivos estratégicos resultaram em torno de 250 ações de curto, médio e longo prazo. E aí nós tabulamos um robusto plano de ação, né, uhum. que nos orienta até hoje. E aí começamos a trabalhar também a marca, enfim, os preparativos. Em abril deste ano, de 2022, nós fizemos, então, formamos também, anterior ao lançamento, formamos também a governança do distrito, né, apresentamos ali a nossa sugestão de como poderia ser. Lógico que nessa discussão houve alguns ajustes, algumas adequações. O que foi muito legal de todo esse processo, assim, que ele foi muito participativo, efetivamente, né? Sim. E que isso até hoje acontece. Sabe que eu percebo assim que ele é um movimento consistente, porque realmente as pessoas tem participação, né? Tem envolvimento, se apropriaram, sabe? Sim, Eles sim. faz parte, né? muita diferença. E claro que a prefeitura teve, quem sabe, algum protagonismo, algum destaque, mas houve também a percepção que assim que não pode ser assim. Todas as universidades têm que participar, uhum. que estão participando, estão sendo super parceiras. O empresário tem que participar, a comunidade tem que participar. Então, essa liga está acontecendo, né? E aí, com isso, a gente fez o lançamento em abril deste ano, e já de imediato formou 4 comitês, cada um numa dimensão, né? E esses comitês se reúnem. Nós estamos ainda trabalhando nas ações de curto prazo, uhum. que é de curto prazo, que foi combinado que seria o curto prazo seria de 1 ano, né? Nós lançamos lá em abril, começamos a trabalhar em maio, vai até abril de 2023. A partir daí nós vamos começar a trabalhar também as de médio prazo. Lógico que as de médio prazo, logo ali, enfim, quem sabe na virada do ano, quem sabe em dezembro, a gente já começa a dar uma olhadinha nela para poder ir avançando, né? Mas o nosso foco é que até abril do ano que vem a gente consiga ter as ações de curto prazo, o maior número possível delas atendidas, se não todas, né? Mas a princípio pode ser que fique uma ou outra para trás para a gente poder consolidar. Mas é um processo assim, muito interessante, e a prefeitura, nesse contexto, ela acaba tendo realmente uma função nesse início um pouco maior, porque nós temos muitas coisas a resgatar naquela região, né? Sim. Ela ficou muito tempo, assim, não vou usar o termo tão pesado assim de abandonada, mas enfim, ela não teve aquela atenção. Sim, devido ao cuidado que se esperava, etc. Que merece ali, né? Isso nós estamos resgatando agora. Nós estamos assim, muitas coisas estão assim na ponta da agulha, que ela vai rolar em breve, mas todo esse período está sendo efetivamente de construção. Por exemplo, vamos começar lá pela estação da Gare. Nós imaginamos que neste mês de novembro, nós tenhamos todo o projeto da Gare pronta, com orçamento, tudo, e nós possamos ainda, neste ano, no máximo início do ano que vem, colocar para licitação dessa obra. Uhum. E vamos recuperar aquele prédio. Isso
uma determinação de governo, um compromisso do governo. Até o próprio prefeito fala, isso é um compromisso que eu tenho contigo, Rodrigo. Mas não é comigo, é com a cidade, né? Sim, sim. Mas ele comenta assim. E realmente nós vamos ter... E a obra vai ser em torno de 6 meses, né? E eu até falo brincando, mas falo sério também, que reformar ou revitalizar a Gari, o prédio, é o mais fácil. O grande desafio que nós vamos ter é rechear aquilo para que ela tenha efetivamente ocupação e interesse das pessoas, que as pessoas vão para lá, voltem, queiram voltar, queiram estar lá. Isso que é o grande segredo. Então, a gente está desde o início do lançamento do Distrito Criativo, sempre, quem sabe com aquela pressão, porque nós temos ainda um bom tempo, mas com a ideia de fazermos um trabalho assim bem consistente, bem maduro, com a participação das pessoas, a exemplo do que foi com a formação do distrito, para que a ocupação da Gari efetivamente atendam ao máximo possível das expectativas. Né? Não, e aí faz todo sentido o movimento todo do distrito ter esse envolvimento e ter esse fortalecimento ali com o envolvimento das entidades, porque daí tu já vai ambientando também, né? E aí nós vamos resolvendo a questão da Gari, vamos dizer, a Gari reformada, revitalizada e ocupada, né? Nós vamos subindo ali, aí vem na própria Vila Belga. Na Vila Belga, nós tínhamos um problema histórico lá, que era da pavimentação, aquela pavimentação histórica, tem todo o cuidado lá. No ano passado ainda, nós fizemos, e foi entregue neste ano, nós fizemos a reconstituição da pavimentação de toda a Vila Belga. E fizemos uma coisa que não tinha, que era a drenagem. Então, o que era um fator que trazia problemas para aquela pavimentação? Quando chovia, precisava de uma chuva um pouco mais forte, estava um horror. Com essa captação das águas pluviais, a água da chuva, há uma tendência que esse pavimento dure muito mais. Lógico que ele vai ter que sofrer manutenções, enfim, mas vai durar muito mais. Tem ali também, no coração da Vila Belga, o Clube dos Ferroviários, ou Associação dos Ferroviários, né? Até às vezes eu peguei o costume de chamar de Clube dos Ferroviários, alguns me corrigem. Não, que ele é a Associação dos Ferroviários. Tá bom, então é a Associação dos Ferroviários. E a Associação dos Ferroviários foi através do IPLAN, o nosso Instituto de Planejamento, inscrito no projeto Iconicidades, que era um edital que o governo do estado lançou no ano passado, que tinha como objetivo escolher... Não, lançou nesse ano, desculpe. Lançou nesse ano de 2022. Escolher 5 locais icônicos do Rio Grande do Sul para fazer a sua revitalização. Enfim, para pagar os projetos da sua revitalização, não para fazer a revitalização, os projetos. Aí nós escrevemos o Clube dos Ferroviários. Aí teve também, parece que Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, Santa Maria e São Leopoldo. Acho que foram as 5 cidades que foram contemplados com esse edital. E nós fomos contemplados ali com a Associação dos Ferroviários. E foi feito um concurso público e que já está definido, já foi escolhido, e está um baita de um projeto, assim, um projeto excepcional, bonito, funcional, e a nossa ideia é levar para lá a EMAET, que é a Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, e levar também o Centro da Economia Criativa, Espaço da Economia Criativa, que é o nome que foram dados. Então, em torno de 70% do espaço vai ser para a EMAET, que vai ter uma estrutura belíssima, e o EMAET trabalha com cultura, né? Trabalha com música, trabalha com pintura, trabalha com escultura. Quer dizer, é a economia criativa raiz, né? da veia. E o espaço da economia criativa é algo mais ligado à questão da tecnologia, mas também é bastante amplo, né? A economia criativa Agora, com a definição desse projeto, que foi escolhido através de concurso, o governo do estado está bancando os projetos complementares. Nós, município, temos a obrigação de fazer a obra, né? Então, também isso é um compromisso agora firmado com o governo do estado, sob pena de ter que reembolsar o estado, tal, sim, etc, sim. uma série de coisas. Então, ali vai ter um movimento bastante grande. Nós estamos também bastante evoluídos, ainda não está definido, pode ser que não saia, mas agora está bem provável que saia. Nós estamos negociando a ocupação
do antigo mercado público que tinha ali Sim. para ser ocupado pela Secretaria de Educação e pela Secretaria de Cultura. Também vai ser um espaço que eu acho que vai ser muito legal. Para lá vai o NTEM, que é o Núcleo de Tecnologia da Educação Municipal, que é enfim, são pessoas que compõem esse núcleo, não são muitas, mas são pessoas muito dedicadas, que fazem muita diferença. Nós vamos ter, logicamente, que ocupando esse espaço, como nós estamos pensando, de implementar isso vai dar uma movimentação muito interessante, não só para o Distrito Criativo, que vai ter movimento, vai ter pessoas circulando lá, mas também para a rede municipal de educação. Quer dizer, nós vamos tentar, com essa qualificação do NTEM, com a qualificação no núcleo de tecnologia, trazer para nossas 80 escolas municipais um upgrade na questão da educação. Até nós estávamos discutindo ontem que nós vamos ter um ou dois estúdios de gravação que os professores vão gravar aulas ou vão gravar reforço escolar e vão deixar à disposição nas escolas lá para priorizar. Por exemplo, se é um reforço escolar, o cara teve aula de manhã, de tarde vai lá e assiste um reforço e tal. Enfim, dá uma qualificada. Além de trabalhar muito a questão, aí vai ser no próprio espaço lá, a questão da robótica, a questão do espaço maker, etc. Na Vila Belga, seria mais ou menos esses dois movimentos nesse sentido. E já está acontecendo também na Vila Belga, aí já é investimento privado, né, na antiga cooperativa, uma estrutura ali para a questão da gastronomia, né? Vai ter uma pizzaria temática. Que foi onde ocorreu o evento aquele dia. Onde ocorreu o evento, exatamente, o Conecta Distrito. E no segundo pavimento daquele prédio vai ter também ali um mix, assim, são umas 3 ou 4 operações que vão trabalhar ali em cima. Legal. E na parte de baixo a pizzaria temática. No subsolo vai ter também um restaurante italiano, contemporâneo, etc. E ali o ambiente em si, a estética toda ali, ajuda muito, né? Ajuda bastante, com certeza. Aí vamos para a Avenida Rio Branco. Nós temos ali a Galeria Rio Branco, né? O Elefante Branco aquele. Nós estamos também, se tudo der certo, neste mês de novembro, esperamos assim com muita dedicação, que até a metade do mês nós conseguimos fazer o edital de alienação da venda daquele prédio. O que a gente está costurando assim, é que tem algumas exigências que a gente tem que atentar, e nós estamos fazendo isso muito com o Tribunal de Contas do Estado, estamos formatando para que não dê problema, e a gente está amarrando de tal forma que aquele empreendedor que comprar aquele prédio tenha a obrigação de dar um destino para ele, não ficar especulando assim, comprei, é meu, deixa assim que daqui a 10 anos eu vendo. Não, ele vai ter que fazer aquele negócio virar. Claro, a gente não vai estar dizendo, tu vai fazer aqui escritório, tu vai fazer aqui apartamento. Não, aí tu faz o que tu quiser. Tem que dar um andamento. Tem que dar um destino para você. Não vai deixar na mesma condição. É condição, né, do próprio edital. Então, nós temos com a esperança de que, acontecendo isso ainda este ano, início do ano que vem, a gente consiga, num prazo aí de 1 ano e meio, 2 anos, a gente consiga também ocupar aquele prédio que vai trazer muita vida, muita dinâmica para aquela região, né? Ainda no Distrito Criativo como um todo, já foi feita a licitação, está na fase de análise da questão documental. Nós vamos trocar toda a iluminação do Distrito Criativo, que hoje tem lâmpadas de mercúrio, de vapor de sódio, lâmpadas metálicas, lâmpadas disso, daquele outro, potências mais variadas, lâmpada de 200, 300, 400, 500 watts. Nós vamos trocar tudo por lâmpada de LED. Então, isso vai acontecer nos próximos meses. Agora, eu confesso que essa semana eu não fui atrás para saber como é que estava a análise da questão documental, mas tão logo a questão documental esteja vencida e os prazos de recurso e contestação também, se abrem os envelopes da parte econômica, financeira, enfim, as propostas mesmo, e aí a menor preço vai ganhar e a gente vai ter condições de ter ali no nosso centro uma iluminação, sim, que eu imagino assim, até faço uma brincadeira, quando tiver uma foto de satélite de noite vai ter um clarão branco, vai ser o centro histórico ali, você vai ficar, que até eu pedi quando fizeram os projetos, por exemplo, olha, vê se tecnicamente não tem nenhum óbice da gente na Rio Branco e na Vila Belga, se for assim o dimensionamento for de 400 watts,
Dá para botar 500? Dá uma aumentadinha. Dá uma aumentadinha, desde que não esteja a questão técnica Sim. prejudicada, né? Ele falou, não tem problema nenhum, não. Então faz isso aí, na Rio Branco e na Vila Belga. As outras tu mantém o padrão de dimensionamentos. Então isso foi feito também. Então nós vamos nessa... E assim, aí, avançando um pouquinho mais, nós temos também um projeto que já está passando lá pela Secretaria de Captação de Recursos e Elaboração de Projetos, que é da recuperação do canteiro central da Avenida Rio Branco. Vão mexer com todo o mobiliário, os bancos, lixeiras, luminárias estéticas, aquelas vão ser todas mexidas, quer dizer, está andando isso aí, já está mais para lá do que para cá. Nós temos ali no centro a Praça Saldanha Marinho. A partir do ano que vem nós vamos reformar, isso vai ser um termo de compensação que se chama com a consultora Jobim, é a Jobim que vai fazer essa reforma. Nós estamos também ali com a Casa de Cultura, com o projeto arquitetônico definido, vamos avançar nos projetos complementares e temos também um pedido, uma solicitação que está muito bem encaminhado para o Ministério Público do Estado, por ser tratado de um prédio que já foi da Justiça, né? Já foi o fórum. Há uma tendência muito forte de que o Ministério Público possa nos ajudar com recursos para reformar essa importante local ali. Temos o Teatro 3 de Maio. A Suzefe, ali na esquina, nós já recuperamos o telhado e a pintura externa, que está praticamente concluída a pintura externa. Usamos até, houve uma certa polêmica na questão da cor, né? Alguns queriam trocar de cor para mostrar que foi pintado, né? Tinha o seu sentido, né? Mas aí a Casa Rosada ali, enfim, é muito marcante, né? A gente consultou alguns entendidos, não, é melhor manter. E aí nós escolhemos, teve um pequeno tom, aquele tom de rosa se chama Mário Quintana, que é o mesmo que está lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Então foi usado mesmo. Que mais nós temos ali no centro? A Rio Branco já foi, a praça já foi, o Calçadão, que já está... Hoje até me passaram que hoje nós estamos com o cronograma 7,5% adiantado, quer dizer, isso equivale a praticamente um mês da obra adiantada. Pode ser que no final desse ano, vão conversar com os lojistas ali, mas pode ser que nesse final de ano, na época de Natal, a gente pare a obra, justamente para não... Mas isso aí a gente está amadurecendo. Então, assim, a gente imagina que o nosso centro histórico vai sofrer uma grande transformação. Mas aí, novamente, eu repito aquilo que eu falei ali para a Gari. A questão das reformas de prédio, da mudança de iluminação, é o menos difícil. Nós vamos ter que fazer com que aquele ambiente seja um ambiente assim que pulse a criatividade, que pulse a inovação, que tenha muita boemia, aquela boemia sadia, que o cara vai lá curtir uma música, que o cara vai lá tomar um chopp legal, que o cara vai lá comer alguma coisa diferente. Enfim, que as pessoas se sintam seguras que tem ali efetivamente, que a pessoa possa efetivamente sair da praça e ir lá na Gare de a pé sem problema nenhum, apesar do estigma que aquela região tem hoje, né? Enfim, esse é o nosso grande sonho. Claro, alastrado isso é tudo para os dois lados da Rio Branco, né? A Avenida Rio Branco é o grande eixo, a grande referência, assim como é a Vila Belga, assim como é a Gare, mas que se alastre para o lado, que tenham empresas lá. E uma coisa muito legal que está também saindo do forno em breve é o que a gente está chamando de Distrito Criativo Cred, que para as empresas de qualquer setor, assim, não só da economia criativa, que estão no território do Distrito Criativo, terão a possibilidade de, junto às cooperativas de crédito, a Sicredi, Unicred e Cressol, pleitear até R$150 mil. Esse valor vai ser, quem vai determinar é a sua capacidade de pagamento, que essas cooperativas vão analisar, e vão ter um juro um pouco menor do que o do mercado. Hoje esse juro é 1,59. O mercado hoje está um pouco mais. E isso foi viabilizado através da formação de um fundo garantidor. A prefeitura entrou com R$1 milhão, as cooperativas, né, Sicredi, Unicred e Cressol entraram com R$1 milhão, o Sebrae e o RS Garante entraram com outro R$1 milhão. Então tem um fundo garantidor de R$3 milhões. Esses R$3 milhões vão poder alavancar até R$37,5 milhões de empréstimos para as empresas que estão nesse território. Então a gente imagina que isso vai dar uma contribuição, pode dar uma contribuição bastante significativa, né? E por que a gente não vai focar nisso? Porque realmente a gente quer que esse território tenha um incentivo diferenciado, que as empresas que estão ali efetivamente se desenvolvam. Claro, a nossa preferência é da economia criativa. Mas, assim,
a ferragem que está lá, pode usar, não tem problema nenhum. Pode ajeitar a sua fachada, pode melhorar a sua estrutura. O açougue que tem lá também pode melhorar, não tem problema nenhum, pode usar. Mas claro que a gente quer incentivar que a economia criativa efetivamente seja algo pulsante. Né? Então, o que eu imagino? Que nesse território nós tenhamos muita vida de dia, muita vida de noite, que tenha movimento, que as coisas realmente aconteçam, né? Isso tudo para quê? Para que a gente leve qualidade de vida para essas pessoas, né? Que as pessoas tenham ali um local que seja ecologicamente adequado, que tenha o cuidado com a preservação ambiental, o cuidado com a destinação dos resíduos, que tenha também a economia, que os negócios que estejam ali sejam efetivamente algo que movimente. Que movimente também ali, eu falei em Boemia, que tem ali vários pubs, vários restaurantes, que tem ali efetivamente a movimentação, inclusive até na Gare, eu imagino, não sei se vai acontecer isso, mas eu imagino que em parte da estação da Gare nós tenhamos ali um mix gastronômico, assim, com várias operações, né? E aí o meu sonho, aí é mais sonho meu mesmo, que nós possamos ter ali representantes da culinária de Santa Maria. Tipo, sei lá, vou levar o Espetito para lá, levar o Santino para lá, levar, sei lá, se a gente pudesse, o Frei Pança fazendo pizzas individuais, ou qualquer outra, o Lacave, vamos pensar, levar para lá sei lá, enfim, aquilo, o Veracruz, enfim, alguma lanchonete que faça X, enfim, trazer o que é nosso, né? Sim, claro sim. que vai ter que ter o sushi, vai ter que ter sei lá, um prato mexicano, vai ter que ter, não tem problema. Vai ter que ter um mix ali, né, de ações. Mas eu penso assim, aí como eu digo, um sonho meu, não sei se isso vai se concretizar, mas que nós tenhamos ali evidenciado o que é nosso, assim, o que nasceu aqui, Sim. O que nós temos muito presente. Não, né? e é uma região interessante ali, né? É uma região interessante. Eu enquanto estudante, qual que eu vim para cá, eu morei sempre ali por perto. Eu morei próximo na Floriano Póstumo Ernesto Becker, depois eu estou na Vale Machado, pertinho da Rio Branco ali. Então ali era uma região que eu andava e circulava muito, e antes de estar nesse peso corpóreo, corria lá para baixo, subia a avenida. Então sempre tem a expectativa de tu ver um lugar que evidentemente traz muita memória e coisa e tal, com esses projetos acontecendo, né? Até ali a Vila Belga eu acho espetacular aquilo ali, o entorno e o que nasce dali também é muito legal. Sabe que nesse projeto de revitalização do canteiro central da Rio Branco, ele abraça a Vila Belga também. Então nós temos ali a previsão de fazer ali algumas estações que vai ser de bancos e lixeiras e uma luminária, sei lá, distribuir uns 6, 7, 8 ali naquele... Isso já foi acordado com os próprios moradores, né? Que legal. E com tudo isso a gente imagina, e estávamos conversando com algumas empresas que trabalham com 5G, de nós nesses locais já prever antenas de 5G, né? Porque a antena de 5G tem características peculiares, Sim. né? E de ter ali esses equipamentos urbanos, esse mobiliário urbano já ter contemplado a possibilidade de ter antenas de 5G. Claro que o 5G vai acontecer, se tudo der super certo, a partir do ano que vem, quem sabe no segundo semestre, se tudo der super certo. Não, a previsão legal é que possa acontecer lá ainda em 2024, por aí. Mas se tudo der certo, se tiver demanda, as empresas trazem o 5G para cá e as coisas começam a ter outra dimensão. Sim, né? sim. Rodrigo, antes da gente encerrar, tu disse que o teu hobby é a culinária. Sim. O Rodrigo em casa, como é que é, hein? Quando chega em casa, como é que é a dinâmica e como é que é essa dinâmica da culinária também, como é que é isso aí? Cara, tu sabe que nesses 2 últimos anos eu quase que abandonei o meu hobby, porque tu sabe que eu chego em casa à noite, 7, 8 horas, eu chego cansado, chego demolido, até porque eu me acordo muito cedo também, né? E aí eu não tenho ânimo nenhum de fazer nada. Final de semana, às vezes, o cara eu quero sentar, enfim, somado ao fato de que, felizmente, ou infelizmente, mas acho que felizmente, a atividade social também é bastante intensa. Então, a gente acaba... Mas eu gostava, e infelizmente não tenho conseguido fazer isso por causa de tempo mesmo, porque eu sou um cara assim que, quando ia para a cozinha, cara, era 4, 5 horas de cozinha. Porque Aquela cozinha... eu gosto assim de fazer
mise en place, Mise en toda place, ali, aham. tudo picadinho, ajeitadinho, com potinho e tal. E lavo tudo, deixo tudo. A mulher não reclama porque fica tudo lavadinho. E então isso envolvia muito. Gosto muito de cozinhar em fogo baixo, não sei porquê. Eu tenho essa. Eu esquento água em fogo baixo, cozinho em fogo baixo, não aquela chama, eu não sei. Até é um pouco errado, né? Porque se eu. Até eu estava brincando, viu? Se eu for pro Masterchef, eu tô ralado, porque eu Vai acabar no tempo. Não, vai acabar o tempo e não consigo a metade. Então, e aí eu, enfim, mas eu tenho uma brincadeira que eu faço com alguns amigos, que é uma sequência de risoto. Que aí eu preparo até, aprendi num curso lá no Norberto da Casa, a gente prepara o risoto, né, deixa quase pronto, o arroz, e depois eu faço uma brincadeira como se fosse assim, ó, o prato de entrada, o primo piatto, o segundo piatto, e faço a sobremesa. E às vezes até tem um no meio ali. Então, às vezes o primeiro risoto é de rúcula com tomate cereja, imitando uma saladinha. Aí o primeiro prato eu faço com frutos do mar, ou um camarão, tá? Fazendo como se fosse... Às vezes eu corto com um risoto de limão siciliano para dar uma cortada no... O outro é um de filé de cordeiro ou de filé de gado. E faço, que aí foi o Rony Gabi que me ensinou, que é um risoto doce, é um risoto de morango. Opa. Que é um risoto mais apropriado assim para terminar. E teve uma vez com um amigo que ele é sommelier e ele não mora aqui, mora em São Paulo. E ele vinha para Santa Maria e falei: tia, eu vou fazer aquela sequência de risoto para ti. Tu harmoniza esse negócio? Não, pode deixar. Qual é que tu vai fazer? Aí eu disse para ele qual é que eu ia fazer. E o cara trouxe uns vinhos, rapaz, que, cara, eu nunca tinha tido a percepção da harmonização, quanto de bater uma coisa com a outra, né? Mas foi uma coisa impressionante, fiquei pasmo, sabe? Eu não tinha tido essa experiência como tive naquele... Sim. Aí o cara pegou naquele primeiro, teve um vinho assim, no outro um vinho assim, no risoto mais forte um vinho mais potente, no risoto sobremesa um vinho do Porto. Bah, foi um espetáculo, uma experiência muito legal. Que legal. Rodrigo, primeiro, queria te agradecer demais, foi muito bom. Eu falei, estou começando muito bem a temporada do Osório Cast. Obrigado. Ver o teu entusiasmo ao falar de Santa Maria é muito energizante, porque quando a gente gosta da cidade e vê que tem tudo isso acontecendo, é muito legal. Para vocês que puderam, eu disse que ia ser uma temporada diferenciada, começamos muito bem. A gente está perto do final de ano, né? Mas como tu bem falaste, tem muita coisa que tu tá fazendo, vocês estão, né, fazendo acontecer ainda tal. Que mensagem tu quer deixar para o pessoal, se é que tu quer deixar uma mensagem para alguém e desde já novamente agradecendo demais aí a tua presença. Enfim. Não, eu que eu super agradeço, foi realmente uma conversa bem legal, assim, até não sei quanto tempo foi, mas fluiu muito, né? Não, tamo bem aqui, ó, já passamos da hora aqui, eu falei, eu vou ficar quieto, vou deixar ali que para mim melhor. Não, eu queria deixar uma mensagem assim, bem nessa linha, Osório, assim, que Santa Maria é uma cidade muito boa, que a gente tem que olhar, a gente tem que ser crítico. Eu não quero dizer com isso que eu não quero que apontem os problemas. Até às vezes eu comento assim, claro que todos gostam de ser elogiados, gostam de ser reconhecidos, né, como a gente falou no início. Mas às vezes a crítica ela é muito mais construtiva, muito mais surte um efeito muito mais positivo do que um próprio elogio, né? Porque eu aceito muito bem a crítica no sentido de que se tu me fala alguma coisa, eu paro para pensar pelo menos, né? Falei, não, eu concordo com ele, realmente eu tenho que mudar, ou não, eu tenho convicção do que eu estou fazendo, não concordo, posso estar enganado, mas eu tenho a minha convicção aqui. Então a crítica, ela para mim, ela funciona bem legal. Então, assim, que nós sejamos críticos, sim, com a nossa cidade, mas que a gente valorize ela. A gente tem muita coisa boa. Sabe também que tem muito que melhorar, né? Nós tivemos a experiência deste ano de receber vários indicadores de nível nacional, índice de concorrência dos municípios, índice de cidades empreendedoras, parece que é Connect Smart Cities, uma coisa assim, que é um indicador na questão mais da tecnologia. Teve uma reportagem da revista Isto É,
que foi muito interessante, que todos eles colocam Santa Maria num patamar legal, assim, né? Claro que a gente com isso percebe que está no caminho certo, acho que está numa trajetória correta, mas também tem consciência que a gente tem muito o que fazer, né? Tem muito o que melhorar. Então esse é o recado, assim, olhem com carinho para a nossa cidade, nós temos muitas coisas boas, ajudem a nossa cidade, que todos ganham, né? Todos ganham. E é isso que a gente espera que hora para os próximos anos, né? Esses próximos 2 anos e 2 meses, né? Que eu vou estar na frente vou estar colaborando com essa gestão, né? Para a gente trazer para nossa cidade. Legal. Rodrigo, muito obrigado, galera. Esse foi mais um Osório Cast Mais. Agradeço demais a vocês que ficaram assistindo. Lembrando, se você curtiu o vídeo, deixa um like. Se você não segue o canal, por favor, siga. Se você não curtiu, o problema é teu, porque eu curti. Foi bom demais. Galera, valeu, muito obrigado e até mais.